Dia, Brasil! Muito bom dia! Mais uma live, a nossa live 14ª. Estamos aí no finalzinho, quase na linha de chegada da nossa jornada, graças a Deus. E nós vamos como? Nós vamos em frente, que esse é o único caminho, a única direção que nós temos, de um jeito ou de outro, de uma forma simples, de uma forma mais tortuosa, a gente vai sempre caminhando em frente, com a cabeça firme, pensamento elevado, amor no coração e muita vontade de fazer acontecer, muita vontade de vencer. É isso que importa. Então vamos em frente. Iniciando aqui mais uma live, nós vamos retomar um pouquinho da nossa live anterior, onde nós falamos sobre a consciência do eu sou, a consciência do eu sou, que seria, né? Então, a nossa conexão com a nossa identidade essencial, né? Então, quando conseguimos nos desprender do ego, né, que traz o controle, o ego que traz o medo, o ego que traz a insegurança, o orgulho e o egoísmo, certo? Então, a consciência do eu sou, ela vem quando nós atingimos um estado de presença, de estar acima das vicissitudes, né, que são os altos e baixos da vida, mantendo o bom ânimo e o equilíbrio emocional. Então, não importa o que aconteça. E aí é que vem a questão do autoconhecimento para trazer a inteligência emocional, para trazer o equilíbrio emocional, certo? E olha só, a nossa consciência do eu sou, ela está ligada ao nosso mapa de mundo, né? E o significado que a gente dá para os registros da nossa vida. Por quê? Quando eu vou crescendo, vou dando se eu for focando nas questões do ego, em tudo que me traz medo, que me traz insegurança, for construindo um conjunto de princípios, de valores, de crenças limitantes, sabotadores, né? Vem aqui autodepreciativos. Como que vai ficar minha autoconfiança e meu sentimento de valor pessoal, né? E aí isso vai afetar também a minha consciência. Eu vou cada vez mais deixar o ego me dominar. Então é muito ligado realmente à questão do nosso mapa de mundo, certo? Que mais? Também compreender que você não pode deixar o tamanho do seu problema definir quem você é, mas sim deixar quem você é definir o tamanho do seu problema. Isso é muito importante. Eu fiz aqui uma ilustração para trazer, que eu já falei sobre isso numa outra live. Então aqui, né? Aqui é quando você... Olha o tamanho do problema. Ah, meu Deus, o meu problema é muito grande, etc e tal. E você pequenininho aqui, né? Em contrapartida, quando você tem aqui, ó, uma pessoa que tem mais consciência do seu eu sou, né? Então aqui, olha o tamanho do problema, como é que fica. Então a gente sempre tem que crescer mais do que os nossos problemas, né? Esse é o objetivo. Na verdade, os problemas, eles são desafios que vêm para trazer o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento em diversos níveis, né? Principalmente intelectual, emocional, espiritual e ético e moral, certo? Então, uma aguinha aqui. E hoje nós vamos falar sobre o significado existencial. Qual é o sentido da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, certo? E por que estamos aqui? O significado existencial. São perguntas que no atual nível evolutivo que nós estamos no planeta, nós não temos as respostas, certo? No entanto, o que podemos e devemos nos questionar, nos perguntar: qual é o sentido que eu dou à minha existência? E qual é o sentido que você dá à sua existência, certo? Então, olha só que interessante. Nós vivemos, muitas pessoas vivem no automático, numa ilusão de busca por uma felicidade que não nos preenche internamente, que vem no sucesso, né, na imagem, no status. Então, são aquelas ilusões que acabam não nos preenchendo efetivamente internamente, né? Outra ilusão
que impede que a gente acesse aí a nossa consciência do significado existencial e do sentido que a gente dá para a nossa existência, né? O ter, o consumo excessivo. Então a gente vai projetando as nossas frustrações, as nossas insatisfações no consumo para preencher. Muitas vezes a gente vai tentar preencher através do consumo um vazio interior, né? E também a questão de buscar o prazer, algo que está muito em pauta hoje em dia, né, que é o hedonismo, por exemplo, que é a busca, né, do prazer sem medidas e sem ponderação, sem um filtro aí de valores e princípios de boa conduta, né? Então tomar muito cuidado com isso. Achar que a vida é uma colônia de férias e que tudo aqui é só para a gente se divertir e ter prazer, né? Bom dia, Carol, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre o significado existencial. A questão do hedonismo está muito em alta mesmo esses dias. E aí, né, a gente talvez não vá saber a questão existencial muito a fundo, mas a gente sempre pode se perguntar qual é o sentido que a gente dá à nossa vida. E aí, nesse sentido, a gente tem algumas distorções, né? Eu acredito que a gente traz até um pouquinho da PNL, os filtros de comunicação, mas também os filtros de interpretação da realidade, né? A distorção e a omissão e a generalização. E a gente acaba fazendo isso, olha só. Sucesso, imagem, status, né? Consumo excessivo, prazer excessivo, tudo isso vai tirando a gente do nosso eixo de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, né? Acabam sendo formas da gente, não que a gente não possa ter, né? Desfrutar a vida, ter bens, né? Bens materiais aí, mas sempre lembrar da nossa linha principal de evolução, né? Tudo que existe no mundo faz parte da construção material da vida, né? Mas a gente tem que lembrar sempre do propósito principal da vida, né? Qual é o sentido que eu dou à minha existência? E aí, eu me lembrei muito quando eu estava preparando a live ontem do filme do Elvis, né? O Elvis, muito talento, muita beleza. Foi um filme que mexeu muito comigo, porque é muito triste ver o que aconteceu com ele. Uma pessoa muito, muito carismática, muito talentosa, muito jovem, né? Ele morreu muito jovem, na verdade. E ele foi muito explorado, né? Então, ó, eu trouxe aqui, ó, beleza e talento que ele tinha, né? O sucesso. Ele tinha uma questão de apego à casa dele, muito forte mesmo. Inclusive, né, o que fizeram com ele mostra muito no filme a questão dele tomar remédio para... Ele fazia como é que se fala? Quando o artista vai rodar várias cidades, né? Ele fazia as viagens em muito pouco tempo. Então ele saía de um show, tomava na veia um remédio para dormir. Chegava no outro show, tomava na veia um remédio para acordar. E aí, já vê se que ele morreu disso, né? E o que acontece? É muito triste, porque assim, você vê um grande talento, ele acabou virando um dependente, totalmente dependente dos remédios. O filme ilustra muito bem, inclusive uma excelente produção. E uma das outras coisas que chamou minha atenção foi um diálogo que ele teve com a esposa dele, né, que na ocasião era ex-mulher já. Inclusive depois eu fui pesquisar, ela disse que o filme foi super fiel à realidade, os diálogos e acontecimentos. Então essa conversa realmente aconteceu na vida real. Ele já estava prestes aí ao período dele de desencarne e ele faleceu com 42 anos. E ele falava para a esposa que ele estava em dúvida do que ele fazia, se o que ele fazia, a forma como ele estava direcionando a vida dele estava certa. E ele falou assim que ele achava que ele tinha que falar mais de Deus no trabalho dele, que ele tinha uma vontade, um chamado para falar de Deus, né? Então a gente vê, talvez até o propósito principal da vida dele era isso. E tudo que ele viveu até então foi somente para elevá-lo aí a uma posição de destaque para falar de Deus para uma grande massa de pessoas, para um grande número de pessoas, né? Bom dia, Eugênio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre o significado existencial,
o sentido que eu dou à minha existência, eu tô falando um pouquinho sobre o Elvis Presley, sobre o fato de que um pouco antes dele falecer, com 42 anos, ele teve aí um chamado que era uma vontade de falar mais de Deus, né? E por que eu tô falando isso? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a teoria dos setênios, né? Pra gente entender e trazer essa reflexão para nós sobre o significado que a gente dá à nossa existência, né? Porque a gente pode ter uma clareza, a gente pode sempre já ter tudo muito bem definido, mas é sempre importante ampliarmos o nosso repertório de percepção e consciência, né? Que sempre a gente vai trazendo novas pecinhas para o nosso quebra-cabeça. E quando a gente traz novas pecinhas para o nosso quebra-cabeça, a nossa vida vai ficando mais facilitada em alguns aspectos, né? E vamos em frente caminhando. Então, a teoria dos setênios, o que ela fala? Por que eu estou trazendo isso junto com a história do Elvis? Porque é exatamente nessa faixa dos 40 anos que a maioria dos seres humanos tem esse chamado que o Elvis também teve. Esse convite a essa percepção espiritual, né? Então, a teoria dos setênios, ela foi construída por um filósofo chamado Rudolf Steiner, né? Então, ela fala que o desenvolvimento do ser humano se dá de maneira espiritual, artística, física e intelectual, né? Então, especificamente nessa ordem, por quê? Eu vou mostrar um pouquinho aqui da programação neurolinguística, a pirâmide dos níveis neurológicos, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. Então, a espiritualidade, que é a nossa consciência, né, ligada à nossa consciência existencial, tá? Então, não é só uma questão da religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Então, a espiritualidade, ela vai influenciar em todos os outros níveis. Essa pirâmide foi desenvolvida por Robert Dilts, que é um expoente da programação neurolinguística, e aqui ela faz uma demonstração de como os nossos níveis neurológicos, o que são os nossos níveis neurológicos, né? Os nossos processos bioquímicos, fisiológicos e de consciência mental, né? Então, cada nível, ele influenciaria no nível imediatamente acima e imediatamente abaixo, né? Então, quando a gente traz aqui da espiritualidade, a gente está influenciando em todos os níveis. A espiritualidade, ela vai influenciar na filiação, que é a minha relação com o pai e mãe, e os grupos ao qual eu me afilio, eu me uno. Então, as pessoas com quem eu convivo, na minha vida social, na minha vida familiar, né? Os meus interesses culturais, né? Tudo isso é influenciado aqui na filiação, né? A identidade, então isso vai definir, vai falar muito sobre quem eu sou, né? Quem eu sou? Se eu gosto de esporte, se eu tenho interesse em atividade física, esporte, eu posso me considerar uma pessoa esportista ou uma pessoa saudável, né? De estilo de vida saudável e por aí vai, né? Crenças e valores, então, com base nisso, eu vou acabar formatando tudo que eu acredito que é importante para mim. Então, novamente usando esse exemplo do esporte, que ele é bem leve e bem fácil da gente trazer aí a compreensão, né? Se eu me considero uma pessoa de estilo de vida saudável, quais são as minhas crenças e valores em relação a isso? Eu acredito que a atividade física faz bem para a saúde, faz bem para a memória, faz bem para o funcionamento do organismo, faz bem para a minha performance mental também, né? E aí vai trazendo os valores o quê? De alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, né? De equilíbrio, etc. Capacidades. E aí vai trazendo, se eu acredito que isso é o caminho do ser humano de construir um hábito saudável, então eu acredito que eu sou capaz. Porque é possível ser saudável, né? Você vê que a própria crença e valor já vai trazendo esse fortalecimento da capacidade nas práticas que eu vou ter de acordo com os meus valores. E aí o comportamento. Então eu começo a mudar o quê? É aquela coisa, você começa a ir para academia e você começa a comer mais saudável. É natural isso. E aí você começa a fazer ajustes na sua vida. Começa a beber mais água, começa a dormir mais cedo. Então é o comportamento, né? A gente tem uma série de pessoas que fazem, que tem esse testemunho. E aí o ambiente. Então, quando eu começo a mudar esse olhar em relação a quem eu sou, o que eu busco com as minhas crenças, as pessoas que eu me uno, quem eu sou e o que eu busco com as minhas crenças e valores,
e quanto eu sou capaz de exercer o meu comportamento, eu vou buscar ambientes aonde eu vou exercer esse meu novo comportamento. E o que a espiritualidade tem a ver com isso? A espiritualidade, ela vai me trazer a consciência evolutiva, né? A gente já falou sobre, eu falei sobre isso numa live da nova era da consciência. A consciência evolutiva, que é o quê? Que é exatamente o significado que eu dou para minha vida, né? Que significado que você dá para sua existência. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está falando hoje sobre o significado existencial e qual é o sentido que eu dou à minha existência, tá? E aí eu tô trazendo um pouquinho, eu trouxe um pouquinho da história do Elvis Presley, porque eu vi o filme dele acho que faz uns 2 ou 3 meses que eu vi o filme dele, fiquei bem mexida mesmo. E aqui eu trouxe, né, que quando ele chegou aos 42 anos, ele começou a ter 40 e poucos, né, porque ele faleceu com 42. Ele começou a ter uma reflexão de que ele achava que ele devia falar sobre Deus, né. É um grande conflito, porque no meio que ele estava, o meio artístico é um meio bem complicado. E aí, enfim, ele veio a falecer. Mas eu tô falando aqui sobre, a gente tá falando sobre a teoria dos setênios. Então, revisando, ela foi criada pelo filósofo Rudolf Steiner, e ele dizia que o desenvolvimento do ser humano se dava de maneira espiritual, artística, física e intelectual. E aí eu trouxe aqui a pirâmide dos níveis neurológicos para explicar por que do nível espiritual, tá? O nível espiritual, ele vai trazer uma consciência que vai afetar em todo a nossa consciência do eu sou, né? A gente falou sobre o eu sou. E aí, artístico, né? Eu vou desmembrar cada um. Artístico, todas as manifestações artísticas, elas ajudam nos nossos processos dos sistemas representacionais, visão, audição e a sensibilidade. Então, a música, a dança, a pintura, né? Todas essas manifestações artísticas, elas ajudam o quê? A gente expandir a nossa capacidade perceptiva. Então, arte, gente, é muito, muito importante. Tanto a gente ter o hábito de apreciar, né? Como a gente também se permitir aí exercer e explorar, né? Ah, mas eu não tenho nenhum talento artístico. Não importa, busca aí, vai explorando as opções, vai fazendo uma pintura, né? Vai ouvindo, acho que todo mundo gosta de ouvir música e por aí vai, né? A dança é algo muito bacana, né? Principalmente para quem dança, que você vai trazendo desenvoltura para o corpo. E a desenvoltura, a gente não para pensar, ela é muito ligada ao controle, né? Pode perceber, quem tem dificuldade de dançar são pessoas mais controladoras. É batata isso. Bem, continuando aqui. Então, parte física, né? Então, o desenvolvimento do ser humano se dá de maneira espiritual, artística, física e intelectual. Então, físico, né? A gente lembrar que o corpo é o invólucro da nossa alma. E a parte intelectual, que é o nosso desenvolvimento mental, né? Muito importante e essencial para a nossa evolução. Então, a teoria dos setênios, ele observou os ritmos da natureza, né? Ah, então acordei hoje e resolvi fazer a teoria dos setênios. Não. Ele foi observando os ritmos da natureza. E ele observou que a vida se divide em 3 ciclos. E aí, claro, ele trouxe isso para o ser humano, que é o ser que sabe, que tem a consciência dos seus pensamentos, né? Então, ele observou que a vida se divide em 3 ciclos básicos de 7 anos, de 21 anos, né? Cada ciclo, então, assim, são 3 ciclos, e cada ciclo tem 21 anos, só que cada ciclo tem 3 ciclos de 7. Eu vou explicar, calma aí. Primeiro ciclo vai do 0 ao 21 anos de vida. É o ciclo do corpo, né? Então a criança nasce. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tava lendo, eu não sei onde foi que eu li outro dia, que um bebê, quando ele sai da barriga da mãe, a percepção mental dele demora uns 6 meses, né? Para a consciência dele perceber que ele não tá mais na barriga da mãe, tá? É muito louco isso, é muito interessante isso. Então, assim, primeiro ciclo de 0 a 21 anos é o ciclo do corpo, né? Traz o amadurecimento físico, a formação da personalidade. Então, o que é? A construção de mapa de mundo, que a criança vai sendo exposta ao quê? A diversas situações, que ela vai dando significado
e construindo o seu sistema de crenças. Então você vai expor uma criança num ambiente muito violento, né? É óbvio que tem exceções, gente, tem exceções, mas no aspecto geral a criança vai acreditar que aquilo é normal, né? Aquilo é normal. Eu já vi relatos de pessoas, eu vi um documentário uma vez, eu não vou lembrar o nome agora, de uma pessoa, de um homem, que ele era abusivo com a família, com a esposa e com os filhos, e ele falou: eu cresci apanhando do meu pai. E para mim, amor era agressão física. Então eu comecei a reproduzir isso com a minha esposa e com os meus filhos, né? E aí, claro, ele conta no documentário que ele teve um processo aí de regeneração, né? E ele entendeu que aquilo era errado, né? Mas se a pessoa não é exposta à possibilidade, à oportunidade de ver outras hipóteses, né? Ela pode acabar aceitando aquilo. Tem outro caso que é muito sério, que é uma moça que tá no documentário do Tony Robbins no Netflix, Dawn Johnson, o nome dela. Ela é uma brasileira e ela nasceu em uma comunidade onde as pessoas achavam que ter relações íntimas, todo mundo junto entre si, era normal. Então ela cresceu pequena naquele ambiente, né? Só que aí ela cresceu e ela começou a questionar: isso não tá certo. Isso aqui não tá certo. Entendeu? E aí ela conseguiu fugir e sair, depois encontrar aí a comunidade enfim, fecharam tudo, né? Porque é um absurdo. Então, isso aí é um exemplo para a gente entender o quanto que o que a gente expõe às crianças, né? Constrói o mapa de mundo, o significado que elas dão para as verdades, que são os sistemas de crenças, né? A grande responsabilidade que a gente tem com a educação das crianças, né? E aí, nesse primeiro ciclo, é o ciclo do corpo, que é o ciclo de reconhecimento, então, né? A pessoa nasce, é uma criança, e ela começa a entender a sua individualidade. Eu até pus aqui, olha. Então, ela começa, dos 0 a 7 anos, a primeira infância, o reconhecimento do outro, do eu e do mundo, né? Você começa a perceber que você não é mais um com a sua mãe, e aí você começa a entender outras questões da dinâmica, né? Dos 7 aos 14 anos, a autonomia e a autorresponsabilidade, que já é uma criança grande, já consegue fazer as coisas sozinha, né? 7 a 14 anos, já é aquela criança que vai tomar banho sozinha, vai no banheiro sozinha, né? Autonomia e autorresponsabilidade. Dos 14 aos 21 anos, né? O fortalecimento da identidade. Porque você começa a crescer, você já tem autonomia, você já tem autorresponsabilidade. E aí, tanto falando da gente, fazendo aí um resgate, um olhar, né, de retrospectiva, como as nossas crianças, quem tem filho aqui que eu sei, né? Quem eu sou? Eu já tenho consciência do meu núcleo familiar, eu já tenho consciência do mundo que existe aí, e quem eu sou neste mundo, quem eu quero ser na minha dinâmica familiar, quem eu quero ser no mundo. Então olha como é importante a gente formar jovens que se tornarão adultos funcionais, né? O que é funcional? Que tem uma percepção lúcida de si, do próximo e do sistema completo, né? Com um bom conjunto de valores e princípios. Por isso, novamente, aqui no coach e nas mentorias, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise do conjunto de valores. E é muito comum a pessoa ter valores, ai, Deus é meu principal valor, aí vai na igreja, aí não vai na igreja. Mas cadê o seu principal valor? Entendeu? Então, como que você busca Deus? Como que você cultiva o seu principal valor? E aí fica aqui o convite para todo mundo. Faça uma reflexão. Quais são os seus principais valores de vida? Eleja aí 3. Né? Por exemplo, para mim, família é um valor muito importante. Algo que eu não exponho muito nas redes sociais, mas sou uma pessoa muito ligada à família. Eu abro mão de outras coisas para estar com a minha família. E porque para mim é essencial. Para mim é muito importante. Entendeu? E aí vamos falar do segundo ciclo, tá? Então, esse é o primeiro ciclo, que são o ciclo do corpo, né? Da criança, das experiências básicas da vida, a formação da personalidade, etc e tal. Segundo ciclo vai dos 21 aos 42 anos, que é o ciclo da alma. Então, são as escolhas que a gente faz de formar família, da vocação e carreira. Então é muito o nosso ciclo de caminhada para o mundo, né?
grupos e pessoas com os quais nos relacionamos, porque aí você já é livre, você já é autônomo, você já é autorresponsável, você já é uma pessoa adulta, né? Então você vai para o mundo e você pode fazer as suas próprias escolhas do jeito que você quiser. E é um direito e um dever seu, inclusive. É um dever nosso sermos autônomos e autorresponsáveis. Não é só um direito, entendeu? Então vamos lá. E aí esse ciclo dos 21 aos 42 anos, ele vai se dividir em 3 partes, que são quais? Dos 21 aos 28 anos, que é quando a gente termina o ciclo do corpo, inicia-se o ciclo mental, né, de fortalecimento mental. A individualidade e o desenvolvimento dos talentos, né? Então, quando a pessoa é jovem, o que a gente tem? A gente tem as questões vocacionais, né? Tá na escola, que faculdade que eu vou fazer, etc e tal. Então, é o desenvolvimento dos talentos e habilidades. Aí dos 28 aos 35 anos é a época organizacional e início dos questionamentos existenciais. Então você já começou, você já sabe, você já se colocou no mundo, né? E aí você vai lá, trabalha, você já paga a conta, muitas vezes já teve filho, construiu família, tem sua casa, tem suas coisas, você começa a se perguntar, e aí? Para que tudo isso? Né? Eu já atendi pessoas assim, uma alma super espiritualizada, super iluminada, um bom emprego, uma moça super de família, né, uma cabeça super boa, e a alma dela tava aí se questionando, e aí? A vida é isso, trabalhar, pagar conta, etc, né? Então você começa a ponderar e pesar as coisas na sua vida, avaliar a sua trajetória, né? Você já começa a ter uma história para avaliar, né? E faz se perguntar mais ainda, quem sou eu nisso tudo, né? Então é um período de revisão e questionamento para trazer novos valores, pensamentos, relacionamentos e ideologias para nossa vida, né? Porque a gente já foi para o mundo, você já foi para o mundo, você já experienciou muitas coisas, então você já consegue ponderar com base na sua percepção de ter vivenciado, né? É diferente na prática e na teoria. Aí nós temos o terceiro ciclo dentro dessa segunda etapa, né, do desenvolvimento mental, que é dos 35 aos 42 anos. Quem aí já ouviu falar da crise dos 40 anos, né? No caso, como eu usei o exemplo do Elvis, quem entrou depois seja muito bem-vinda, como eu usei o exemplo da história do Elvis, né, que ele faleceu com 42 anos, se questionando se ele não deveria ter falado mais de Deus. Justamente nessa idade, é o período da autenticidade. O que é isso, né? Eu vou até falar por mim, porque eu tenho 39, é o período da vida onde a gente... você tem que fazer um encontro com você mesmo, o que você realmente gosta, o que você realmente quer, e se colocar no mundo. Então é um momento muito de você se assumir para você mesmo, se assumir para o mundo, fazer uma revisão de valores e selecionar, né? Selecionar muito quem você quer ser e como você quer se posicionar. É muito ligado a posicionamento no mundo, tá? É aquele convite de falar, chega, eu vou ser quem eu sou e eu vou me mostrar para o mundo. E aí vem aqui, ó, maturidade psíquica e emocional, valores espirituais e a última fase do desenvolvimento da alma propriamente dita. Então, aprofundamento no autoconhecimento e consciência existencial. O que acontece? Muitas pessoas não fazem essa caminhada, né? Não fazem. E aí a alma vai chamar, né? Por exemplo, eu tenho um mentorado que ele está com 42 anos, eu até já contei nos stories, que ele estava com uma série de problemas de saúde. Problemas de, assim, tanto colesterol, pressão alta, etc, como outras questões. E o que acontece? Quando eu fui acessar a alma dele, né, na sessão da terapia multidimensional, lembrando que né, hoje em dia a física moderna, ela reconhece 11 dimensões. Então, o que eu fui ver? Que a alma dele, ele estava sem esperança, porque ele vivia aquela vida, uma vida muito boa, um bom emprego, as contas pagas em dia, conseguindo poupar um dinheiro, fazer viagens, família, sair para comer fora, ter uma vida social, feliz, legal. E aí? E a alma dele estava de férias. A alma dele estava de férias,
porque simplesmente ele não se permitia trilhar, não se permitiu trilhar esse trajeto consciencial. E aí a conta chega, uma hora a conta chega, porque a gente começa a se perguntar. Aí você vai ver, a gente passou lá a fase dos talentos. Ah, mas eu não tô mais na idade dos talentos, né, que é 21 a 28 anos. Tá, mas e se você tem outros talentos e você não explorou eles? E você foi vivendo naqueles primeiras possibilidades vocacionais, né? Muito comum, né, a pessoa fazer uma formação. E outra, sabe, que eu acredito aqui muito, gente? A gente tem que ter um olhar construtivo com tudo isso que a gente tá olhando, tá? Porque, assim, você sempre pode se reinventar, né? Você sempre... Ah, mas eu sou advogado. Ok, você resolveu que você quer ser médica? Vai fazer medicina. Ah, mas eu nunca vou conseguir ser uma excelente médica no melhor hospital da cidade. Mas você não precisa ser a melhor médica do melhor hospital da cidade. Você só precisa ser uma ótima médica, uma excelente médica dentro do que você se propõe, entendeu? E aí mudando a profissão para qualquer que seja. Então, é muito importante a gente ter esse olhar dos ciclos para duas coisas, tá? A primeira é entender o que eu posso ter deixado passar nessa minha jornada, na minha caminhada, que eu posso trazer agora para recolocar no meu processo de desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Isso é muito ligado, que a gente falando da jornada de 2023, às nossas metas, aos nossos objetivos de vida e até ao nosso sentimento de felicidade e realização, tá? Então, voltando aqui no comecinho, né? A gente tem as ilusões que atrapalham o nosso processo de realização e de consciência do sentido que a gente dá à existência. Então, sucesso e imagem, que é o status, consumo e o prazer. E aí, mas eu não posso ter sucesso, imagem, nem consumo, nem prazer. Não, você pode, gente. Mas lembra que sua alma não pode ficar de férias, entendeu? Mas eu não casei ainda. Tá bom, vamos lá então, vamos trabalhar, entender o que está acontecendo no seu coração, na sua mente, que você ainda não conseguiu entrar aí nessa conquista da sua vida, né? Ou outro, mas eu ainda não me realizei profissionalmente, vocacionalmente. Tudo bem, vamos trazer para sua vida agora e entender o que tá, quais são as habilidades e talentos latentes aí que você ainda não conseguiu acessar, né? Despertar, aflorar, desenvolver. Muitas vezes aquilo que a gente não quer olhar é exatamente onde está a nossa maior capacidade de realização, em qualquer campo da nossa vida. Repetindo, muitas vezes aquilo que a gente não quer olhar, que a gente não quer perceber, é exatamente onde está o nosso maior berço, a nossa maior possibilidade de realização, de sucesso, de felicidade, tá? Então aí no 35 a 42 anos é essa época que você já tá bem maduro, né? A gente já tá bem madura e a vida tá convidando a gente aí a fazer ajustes. E tá tudo bem, gente, porque ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito. Isso aqui é um guideline, sabe? É uma linha guia da gente entender que a vida tem etapas, a vida tem processos e a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode redirecionar a rota que a gente dá para nossa vida, sabe? As nossas prioridades. Todo momento é momento de despertar, todo momento é momento de recomeçar, né? E aí, o terceiro ciclo, então são 3 grandes ciclos, cada grande ciclo, 3 etapas, tem 3 ciclos menores. Então, o terceiro ciclo, terceira etapa, que vai aí, né? A terceira etapa, ela vai aí dos 42 aos 63 anos, né? Que é o ciclo de desenvolvimento espiritual, né? Então, que traz aí efetivamente a maturidade consolidada, né? O aprofundamento, o ir além, né? É quando surgem as depressões, as crises de identidade. Principalmente, eu posso falar por isso, porque eu tenho caso, né, de doença mental na família, tudo, as doenças mentais, tá? Então é uma coisa que me interessa no sentido de que eu busco, eu leio, etc. Que é o seguinte, né? A gente até viu numa das primeiras lives que quando a gente tá nessa fase dos 42 em diante, a gente começa a fazer o retorno
a infância, o retorno, a juventude, e a gente tem que fazer esses ajustes de limpeza, de cura, ressignificação emocional. É muito importante que a gente se permita esvaziar as cargas emocionais que a gente vai acumulando ao longo da vida, para que a gente possa seguir em frente mais leve, mais focado. Imagina se todo dia você pega uma mochila grande, bem grande, uma mala, que você tem que carregar para a sua vida, o resto da vida. E todo dia você põe uma pedrinha. Todo dia você põe uma pedrinha. A raiva, o ressentimento, a dor, a tristeza, a rejeição, a angústia, etc. Imagina se todo dia você vai colocando uma pedrinha. Como é que vai ficar 40 anos depois, né? 40 vezes 365 vai dar aí mais de 12 mil, né? Imagino eu. Acho que é isso. Então, assim, é muito peso, é muita carga. Então, a gente tem que fazer constantemente essa reciclagem, né? O autoconhecimento, os processos de autoconhecimento, os processos terapêuticos, eles vêm justamente para isso. Também pode ser feito através de leituras, né? Então, tem uma série de maneiras que a gente pode fazer isso, tá? E aí, vamos lá. Nessa terceira etapa, eu tenho o ciclo dos 42 a 49 anos, que é o movimento e expansão, né? Então, vem aquela coisa de como está não dá pra ficar, né? Veio muito pra mim aqui, aquela época que pai de família quer largar o emprego porque não aguenta mais o chefe e quer montar seu negócio. E o que é isso? O chefe, ele sempre vai representar o pai, tá, gente? A empresa, quando a gente é funcionário, a empresa e o chefe, eles vão sempre representar pai e mãe, tá? O salário é a mesada, fica a dica. Então, assim, quando quer largar o emprego em si não é um problema, né? É como você está estruturando a sua vida para assumir a autonomia e a autorresponsabilidade que ela já tinha que ter sido desenvolvida lá, né? Na juventude, entendeu? E tá tudo bem. Ah, mas eu não desenvolvi. Tá tudo bem, vamos desenvolver agora. Como é que eu posso trilhar esse caminho? Como eu posso caminhar nessa jornada, né? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Comentam aí para mim se vocês estão gostando. Né? Então, assim, sair do conformismo e do vitimismo. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Ah, mas eu não consigo, eu não sou, não é pra mim. Claro que é pra você, gente. Não vai ser pra você se você não quiser, né? Então, assim, ontem eu até postei aquela frase. Desistentes nunca vencem. Vencedores nunca desistem, né? Então, fazer aí uma releitura, né? Aqui, ó, é uma releitura dos 14 a 21 anos. Que é a parte da identidade, quem eu sou nesse mundo, quem eu quero ser nesse mundo, né? E aí fala que é uma fase solar de expansão, energia e vigor. Então, sabe, vem assim, a energia, ela é neutra e ela tanto pode fazer a gente crescer, como pode fazer a gente implodir, né? Quando que a gente implode, né? Que a gente começa a ter o rancor, a raiva, etc e tal. A gente implode quando a gente tem os sabotadores e as crenças limitantes, porque a gente não permite que a energia flua, a gente não permite dar vazão, tá? Então a gente tem que sempre estar fazendo esses processos, se permitir ousar, por isso que é importante ousar. Mas eu quero largar tudo agora, vou largar meu emprego, pedir demissão agora. Calma, vamos fazer o seguinte, quer ousar? Então faz um plano, ano que vem você vai dizer não para tudo que não seja o que você quer construir para você poder sair desse emprego. Você entendeu? E aí é que o negócio pega. Porque a gente agir. Nós falamos sobre isso numa live passada, sobre agir no curto prazo. Lembra? Foi na live de modelo mental. Modelo mental mediano, ele age no imediatismo. O modelo mental de enriquecimento, ele age no longo prazo. Você quer enriquecer a sua vida, você quer enriquecer a sua história, você quer enriquecer a sua consciência de quem você é e as suas conquistas, você tem que pensar no longo prazo. Nós estamos aqui falando de longo prazo, percebe? A vida é dividida em fases, em etapas, né? A Michelle tá fazendo muito sentido. A Carol, eu amei essa frase. Eu lembro que você já tinha comentado. Então, assim, é o querer realizar o que não foi realizado, né? Versus, e aí, onde está o problema? Que eu falei das crenças limitantes sabotadoras. As crenças de envelhecimento. E aí é mais uma que eu posso falar com conhecimento de causa. Porque eu tenho a minha avó com 95 anos. E ela, uma pessoa extremamente lúcida,
né? É um amorzinho, quem conhece, que não sei se alguém aqui tá aqui conhece. E é muito interessante você ver a cabeça de uma pessoa lúcida, consciente, que ainda... Eu falo que a minha avó, se você tirasse, tivesse um zíper assim, que você tira o corpo e você coloca um outro corpo na alma, sabe? Colocasse um corpo de 20 anos, ela vivia mais uma vida. Tamanha é a consciência dela, a vontade de viver, a energia, a vontade, a capacidade dela, sabe? E aí você vai vendo, eu que trabalho com desenvolvimento humano, o olhar sistêmico, olhar o todo, ver os processos, né? Isso precisa fazer aqui, a gente acha às vezes que a pessoa é mandona, mas olha, coloca um outro olhar. A pessoa tem um olhar sistêmico apurado, ela tem um olhar de processos apurado, né? Então tem que colocar esse olhar. Carol, a experiência e o pente na cabeça e o pente na cabeça. Como assim a experiência e o pente na cabeça do careca? Explica pra mim isso, que eu não entendi. Vou continuar aqui, você explica. Então vamos lá. Aí nós temos o segundo ciclo dentro dessa terceira etapa, que é dos 49 a 56 anos, né? Que a pessoa novamente se colocando no mundo. E a conta vai chegando, né, gente? A conta vai chegando. O que a gente precisa realmente é entender o seguinte: é a questão do olhar de longo prazo, né? Vamos tentar resumir bem. Colocar um olhar de longo prazo na sua evolução, no seu desenvolvimento. Pensar que a vida é essa jornada e se permitir trilhar aí e recomeçar quantas vezes forem necessárias e tirar os sabotadores. Para achar que tá velho, achar que é difícil. Ah, Carol, porque você tem um pente, mas não tem mais cabelos, entendeu? Ah, mas eu não sei. Depois você explica com calma. Eu entendi mais ou menos. É como se você tem um instrumento, você tem as ferramentas, mas você não tem mais como utilizar. É mais ou menos isso? Você tem as ferramentas, os recursos, mas não tem mais como utilizar. Mas o nosso desenvolvimento pessoal, a gente sempre vai ter como utilizar. E é buscar aí a ferramenta certa para a questão certa, né? Então, tomar muito cuidado. Uma coisa que eu acredito muito, né? Dizem que o nosso DNA ele já pode viver mais de 100 anos. Existem, né, cidades que são estudadas, onde as pessoas têm essa longevidade, os hábitos, etc. E isso também é muito ligado à nossa crença de que é possível viver mais, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se com 50 anos eu já achar que eu tô chegando na linha de chegada, aí como é que eu vou viver 100? Porque com 50 anos eu tô no meio da minha vida. Olha só. Ainda tem muito chão. Ah, mas aí o processo termina com 63. Termina com 63 para depois você viver a melhor idade. Você já conquistou o que tinha que conquistar, você já adquiriu a sabedoria que você tinha que adquirir. Agora sim você vai viver a vida, vai curtir, vai viajar, vai desenvolver culturalmente mais ainda, vai contribuir para as próximas gerações, vai ensinar as próximas gerações. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse mundo. Tem muita coisa que a gente pode fazer e ser nesse mundo, né? A Carol falou, é isso mesmo. Mas a gente sempre tem coisas para desenvolver e aprender. Continuando. Então, ó, 49 a 56 anos, frente a frente com valores e princípios, ética, moral que cultivamos. Para ser uma fase tranquila e positiva, né? Existencial e conexão com o mundo, com as questões humanas coletivas. Como que acontece? Por que muitas vezes nessa idade vem as angústias? Porque a gente não trabalha emocional. É aí que tá. A gente tá jovem, eu sou jovem, eu trabalho, eu ganho dinheiro, vou curtir a vida, eu vou viajar, eu não quero saber de curso, eu não quero saber desse negócio de desenvolvimento pessoal. Autoajuda é uma besteira, pra que tudo isso? Aí chega lá na hora, lá na frente, e aí que consciência você tem? Aí você fala, agora eu já tô velho, agora eu já curti o que eu tinha que curtir, agora eu vou morrer. Enfim, sua alma veio, curtiu umas férias, viajou, passeou, foi legal. E aí ela pega e vai embora. E o que você aprendeu? O que você desenvolveu? O que você evoluiu? O que você contribuiu, né? O nível que a gente está falando aqui, a pirâmide dos níveis neurológicos, né? Você vê que nada é só o que parece, né? Que as pessoas só acham que espiritualidade é só religião. Não, também é legado. O que você está deixando para o mundo? O que você está deixando para o mundo de exemplo? Para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas da sua convivência, né? A gente tem que fazer essa reflexão. E aí essa época que a gente vai entrando aqui, né? 56 a 63 anos, a sabedoria, que é
Ah, e eu vou fazer a live bônus da Jornada do Herói. Escreve aqui pra mim se alguém conhece a Jornada do Herói, né? Então, o que é sabedoria? Tem a Jornada do Herói. São, acho que, 12 etapas da Jornada do Herói, né? Então, você tem o convite, a experiência. Você vai lá, olha o mundo, olha o novo. Aí você fala, não vou nesse novo, não. Aí você se retrai. Aí você vai lá e avança. E aí você vai pro mundo, eu vou. Aí você tem os desafios, né? Você entra na caverna para olhar os seus desafios. Aí você conhece um mentor, a pessoa que tá lá te guiando, te ajudando a expandir a sua percepção. E aí você vai e continua, vai passando pelos seus desafios. E você chega e você conquista o Elixir. É o retorno. E assim, total Senhor dos Anéis, né, gente? Total Hollywood. Total. Porque é a jornada do herói, ela é utilizada como roteiro para os filmes. Ela é uma das estruturas básicas utilizadas como roteiro para as histórias. A Carol, não vou perder por nada. Vai ser bem legal. Então, então, a sabedoria, os 56 aos 63 anos, é o retorno com o Elixir. É quando a gente traçou a jornada, a gente fez todos esses movimentos da vida e a gente volta com o nosso Elixir. Aqui. Eu vou pegar um Elixir bem legal pra gente fazer uma... Olha que legal. Tcharam! Você volta com o seu Elixir. Né? Com a sua conquista, eu vou colocar aqui nosso Brasil, olha que legal. O seu Elixir, né? A sua conquista, entendeu? É aqui, ó, o seu mundo. Você é dona do seu mundo? Você é dono do seu mundo? Como que você conquista aí a sua verdade, constrói a sua verdade, né? Então é o período de autorreflexão e busca da essência, né? Então, o período, 56 a 63, é um período que hoje em dia mais cedo está acontecendo, né, gente? Casos de demência, Alzheimer, etc. Mas é um período muito grande de acentuação aí das Alzheimer, etc, né? Então, período de memórias, hábitos, recursos criativos e capacidade cognitiva. Então, outra coisa que vem aqui para mim, pra gente lembrar da importância da flexibilidade. Porque à medida que a gente vai avançando na idade, vai amadurecendo, a gente também vai achando que é dono da verdade e que não pode mudar. Então, permita-se mudar. Permita-se revisar o seu conjunto de valores, permita-se revisar as suas ideias e até a sua visão de si. Você percebe como os ciclos da vida vão nos fazendo esse convite também? Sempre buscando o quê? O que é bom, justo e correto, né? Tendo esse conjunto de valores, né? Funcional e ecológico, certo? E também o que é construtivo e edificante para você, para as pessoas à sua volta e para o mundo, né? É muito importante a gente ter essa consciência. Eu quero tudo para mim. Pelo amor, né? Se todo mundo quisesse tudo para si, planeta Terra, todo mundo quer tudo para si. E olha o que está acontecendo, né? A gente tem que pensar que para construir uma vida melhor, para construir um mundo melhor, nós temos que também construir um novo olhar, né? Tá fazendo sentido para vocês? E aí, por fim, aqui, os requisitos fundamentais para o crescimento existencial. Primeiro, o desejo sincero de mudança, né? Se não adianta, é aquela história, as pessoas só mudam se elas quiserem. Porque eu queria que meu marido mudasse, eu queria que minha mulher mudasse, que minha sogra mudasse, que minha mãe mudasse, que meu vizinho mudasse, que o papagaio mudasse, que meu filho mudasse. Dá. Você consegue você mudar, se você decidir mudar? É tão difícil, né? É um grande desafio a gente controlar os nossos próprios impulsos, né? Como que a gente vai exigir que os outros mudem? Porque a pessoa tem que falar menos, porque a pessoa tem que falar mais, porque a pessoa tem que não sei o quê. E você consegue fazer isso, né? Então a gente tem que ter essa consciência. É o desejo sincero de mudança. Se você quer que alguém mude, você vou dar uma dica preciosa essa. Se você quer que alguém mude, não adianta ir de frente, bater de frente, porque você precisa mudar isso. Você vai ter que ir, pelas bordas, mostrando informações novas e sempre trazendo o que vai beneficiar a pessoa, entendeu? A pessoa fala muito. Aí você fala, nossa, você tá vendo essa reportagem que interessante, essa pessoa fala menos e aconteceu tal coisa. E é positiva, né, claro. E aí você vai mostrando. É um exemplo bom, mas deu pra entender, né? Deu pra entender? Então, assim, vá pelos cantos, a gente tem que construir. Você tem que plantar uma semente aqui. A verdadeira mudança, ela vem assim, não vem assim pra gente também? A gente acorda, hoje eu não vou mais comer açúcar. Não, né, gente? Não.
Isso não existe. Então a gente tem que ir aos poucos. Você vai entender que açúcar faz mal para a saúde, né? Você vai entender, você vai observar os dias que você come açúcar versus o que você não come, que você fica mais agitado, a sua mente fica um pouco mais desconexa da sua concentração e por aí vai. Entendeu? Então sempre lembrar, se quer que alguém mude, você tem que trazer o benefício para que vá satisfazer uma busca da pessoa, não é uma busca sua, tá? Tem que ter muita empatia e você vai construindo esse olhar. E aí você vai mostrando um queijinho aqui, outro queijinho ali, aí a pessoa fala assim, nossa, vou mudar agora, entendeu? Bom, então um desejo sincero de mudança. Segundo, persistência, né? Eu até trouxe aqui o significado da palavra persistência, do latim per, totalmente, integralmente, mais sistere, ficar de pé, ó, ficar de pé totalmente, integralmente, ou seja, né, ficar de pé até que você consiga os resultados, lembrando que você vai ter um macro resultado, que é quem você quer ser, quem você quer se tornar, o que você quer conquistar, lembrando de colocar esse olhar para o ano de 2023, gente. Estamos no Decolando para 2023. E os micro resultados, que é como você vai fragmentar isso nos meses e nas semanas e nos dias. Hoje até eu estava pensando, eu já revisei o planejamento umas 3 vezes. Vou pegar novamente meu ano, fazer todo o plano, revisar todas as minhas metas, objetivos, as minhas prioridades, né, as métricas, né, e vou separar por trimestre. Então lembrar que um ano tem 12 meses, um ano tem 4 trimestres, então se você separa, você consegue trazer motivação mais para o momento presente, né, porque aquela coisa, eu quero emagrecer 10 quilos em 12 meses. Amor, se você começar no meio do ano, você consegue. Mas aí, depois no meio do ano acontece alguma coisa, você não consegue começar. E aí depois, daqui 2 meses, em 3 meses eu emagreço. Aí ferrou. Entendeu? Então, eu quero emagrecer 10 quilos em 12 meses, em um ano. Então vamos separar. O ano tem 4 trimestres. Você vai querer emagrecer quanto? 3 quilos em cada trimestre? Então você já lembra que no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então até março, final de março, você tem que emagrecer 3 quilos. Então seja esperto e faça o quê? Emagreça 1 quilo por mês. Emagreça 1 quilo por mês. Para emagrecer 1 quilo por mês é muito fácil. Você só tem que ter uma reeducação alimentar do segunda a sexta, podendo até fazer uma refeição mais abundante aí no final de semana, ter um controle ponderado no final de semana, deixar o docinho pro final de semana, deixar a massa pro final de semana e fazer uma atividade física de 4 a 6 vezes por semana. Certeza, principalmente para quem é sedentário, mas é certeza que você emagrece, tá? Depois você volta aqui para me contar, certo? A Michele, estou e o açúcar estamos em uma guerra. Eu e o açúcar estamos em uma guerra, mas estou vencendo. É isso aí, eu sei como é que é. É isso aí. Mas tem coisa que dá pra trabalhar aí, viu, Mi? Se você quiser depois fazer uma sessão de cura, a gente consegue trabalhar bastante. Bom, continuando. Desejo sincero de mudança, persistência, né? Disposição para aceitar-se e vencer-se. E aí a gente tem que trabalhar as crenças de merecimento, tudo ligado a modelo mental e crenças de enriquecimento e merecimento, tá, gente? Disposição para crescer emocionalmente, também aí a mentalidade de crescimento, né? De desenvolvimento, evolução. E aqui eu vou fazer uma leitura que eu separei de um livro. Tô preocupada com o horário, que a gente vai fazer a meditação. Fazer uma leitura que eu separei de um livro, Espelhos da Alma. Esse livro é muito bom, do Divaldo Franco. Para a gente finalizar essa questão da nossa... Hoje a gente está falando sobre o significado existencial, né? Olha que interessante. O sentido da vida está em cada parte que vivemos e que somos convidados a vivê-la por completo, de forma integral, pois somente assim atingiremos a plenitude. Talvez adiemos a busca de nós mesmos porque ainda não temos tanta certeza da nossa origem divina, ou por conta de temermos não suportar a dor ao retirar as densas névoas que construímos em volta da nossa essência. E ao fugirmos de nós mesmos, normalmente escolhemos válvulas de escape
para não ter que lidar com o chamado da alma. O psicoterapeuta alemão Matthias Jung recorda que aquele cuja vida perdeu o sentido se refugia na ilusão de substâncias que geram dependência ou em comportamentos dependentes. Por trás do vício esconde-se o desejo de viver e amar. Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos. Submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda a parte. Graças a Deus. Muito bacana, né? Vamos para a meditação. Então, essa reflexão. Por isso, gente, é muito importante que a gente esteja sempre trabalhando mesmo, tendo uma atividade produtiva, né? Quem não trabalha, que trabalha em casa, cuida de casa, cuidar da sua casa, deixar ela sempre organizada, né, limpa. Mas sempre estar trabalhando e sempre estar se desenvolvendo como pessoa. E a gente tem que sempre pensar que quanto mais a gente fizer agora jovem, a gente sempre tá jovem. Você tá sempre jovem. Ah, tô com 60 anos, tô com 80 anos. Tá jovem, gente. Tá jovem, porque sempre vão ter anos por vir, né? Então, você sempre... para que você possa construir o melhor alicerce para o seu eu do futuro. Para que você possa, na sua idade mais idosa, mais avançada, ter uma vida mais tranquila. Né? A ideia é que a gente sempre esteja construindo lá na frente uma vida mais tranquila. Né? Então, tudo que a gente quer de imediato... Olha porque a importância do modelo mental. Tá vendo como tudo se conversa? Tudo que a gente quer de imediato, a gente tem que projetar para o longo prazo para ter sustentabilidade para a nossa vida. Entendeu? É muito interessante. Vamos fechando os olhos. Tô preocupada aqui com o horário. Respirando bem fundo. E solta o ar. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça. Você respira bem fundo, o ar vai acalmando seus pensamentos. Você agora se concentra 10 vezes mais no som da minha voz e relaxa profundamente. Você respira fundo. A todo momento respirando, relaxando, com pleno controle do seu corpo. Você agora relaxa 10 vezes mais. O ar desce para as solas dos seus pés e o ar vão saindo raízes de luz das solas dos seus pés que vão até o centro da Terra. Essas raízes de luz, elas vão chegando ao centro da Terra, vão se conectando com o diamante de luz no centro da Terra, o núcleo da Terra. Vão recebendo energia vital, vão recebendo energia de vida, de força física, os nutrientes necessários para recompor a sua força física, seus processos neurológicos, cognitivos, as vitaminas e sais minerais do seu corpo. Pela sola dos seus pés, a luz vai subindo pelas suas pernas, fortalecendo seus músculos das pernas, seu quadril, te dando estrutura. Ao mesmo tempo que você relaxa e permite que essa luz vá entrando em todas as células do seu corpo, do seu ser, reconfigurando cada célula do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético, nas frequências mais elevadas da saúde divina, da melhor e mais elevada saúde. Vai subindo, passando pelo seu coração, seu pescoço, sua cabeça, como uma flor de luz, que vai desabrochar no topo da sua cabeça, expandindo, envolvendo todo o seu corpo. Você vai sentindo todas as negatividades, doenças, dores, dúvidas e medos vão sendo cancelados em você e em sua vida agora. Você vai sentindo todas as negatividades, dores, dúvidas, medos, inseguranças vão sendo cancelados em você e sua vida agora. Respira fundo. E sinta agora todas as negatividades, medos, dores, dúvidas, inseguranças totalmente cancelados em você e em sua vida agora. Você expande todo o seu corpo em pura luz,
focando a sua energia no seu coração, você vai expandindo 10 vezes mais agora, 100 vezes mais agora, e você vai crescendo. 5, 10, 20 metros de altura de pura luz, até o universo, até o espaço. Vai passando por luzes multicoloridas, vai subindo, acessando um portal de luz branca e iridescente, bem iluminada, que vai descendo pela sua cabeça, pelos seus ombros, seus braços, e relaxando 10 vezes mais agora, 10 vezes mais agora, relaxada e concentrada. Você vai focando toda a sua energia no seu coração. Energia que sobe do centro da Terra, energia que desce do altíssimo astral. A luz do seu coração vai expandindo agora. Você expande a luz do seu coração agora para todo o seu corpo, para toda a sua vida, para todo o seu ser. E você caminha mentalmente para dentro do seu coração, para o jardim da sua alma. Você caminha agora mentalmente para o jardim da sua alma. Com essa nova consciência do ciclo da vida, do pensamento de longo prazo, você começa a olhar, começa a observar o jardim da sua alma. As imagens, os sons, as cores, o cheiro, a temperatura. Perceba a sua postura corporal, seus ombros. Eleva o seu corpo, levanta a sua cabeça, erga-se, erga-se. Você agora começa a caminhar e se sentir mais confiante com a sua evolução e o desenvolvimento pessoal e de toda a sua vida. Você agora começa a caminhar no jardim da sua alma e se sentir mais confiante com a sua evolução, o seu desenvolvimento pessoal e de toda a sua vida. E você começa a perceber que o seu jardim vai começando a ficar com cores mais fortes, mais vivas, com flores mais perfumadas, na medida certa para ser agradável para você. Você vai começar a sentir a temperatura exata, uma temperatura quente, com uma brisa fresca, na medida que você gosta, o quanto você gosta. Você respira fundo, traz para dentro de você toda essa satisfação, esse sentimento gostoso de vitória, de realização, de harmonização. E você à sua frente avista agora aquela escada, a escada do seu futuro. E você começa a subir degrau a degrau, para chegar no seu próximo ano de 2023, subindo degrau a degrau. Janeiro, fevereiro, março. E à medida que você sobe o degrau, agora com essa nova consciência, você é tomado por uma energia gostosa, construtiva, edificante, uma sensação como se você voltasse a ser criança e estivesse com um novo ano inteirinho para ser explorado por você. Um novo ano de novas possibilidades, de novas oportunidades, com uma nova percepção da vida, com uma nova percepção de quem você é. E você sobe, você chega nesse novo ano e você começa a perceber que você é capaz de retomar sonhos e projetos adormecidos. Você começa a perceber que quando você coloca uma mentalidade de longo prazo, você pode até dividir os seus objetivos e metas por anos. Ciclo de quantos anos você precisa para chegar no seu objetivo e o que você precisa fazer nesse próximo ano. Como você vai dividir os trimestres do ano. Vai percebendo que você tem um foco principal no seu ano e você tem focos secundários a cada trimestre e você tem focos terciários a cada mês e por aí vai. E você começa a transformar esses focos em tarefas, essas metas em mudanças de hábitos, em tarefas no seu dia a dia. Respira fundo. Permita agora que a sua mente consciente e mente inconsciente se unam e traga para você uma nova consciência de valores, princípios, novos hábitos e vai trazendo para o seu coração, com essa energia toda focada no seu coração. E vai percebendo agora onde você está nesse futuro, nesse próximo ano. Vai percebendo como que é o seu novo comportamento. Você começa a perceber que hábitos são rotinas construídas e consolidadas com o tempo. São pequenas atitudes. Você começa a perceber quais são as pequenas mudanças que você fez no seu comportamento. Perceba agora que o seu sentimento de capacidade de realização, de execução,
se ampliou 10 vezes mais agora, 1000 vezes mais agora. E vai sentindo como se a sua cabeça crescesse, o seu coração crescesse, o seu corpo inteiro cresce agora 100 vezes mais. Você fica gigante. E você olha o ano de 2023 lá e você fala assim, gente, talvez seja até mais fácil do que eu imaginava. Você pega esse ano de 2023 pequenininho lá embaixo, traz na sua mão. Ilumina ele com todo o seu amor. Olha para ele como se fosse um nenenzinho. E você fala assim, eu vou crescer com você. E traz para o seu coração. Traz todo o seu crescimento físico, mental, emocional. E você vai permitindo que todo esse crescimento, toda essa luz vai irradiando do seu coração para todas as células do seu corpo. Sobe para sua cabeça, reprogramando os processos bioquímicos do seu cérebro, os processos neurológicos, seus olhos, seus ouvidos. Você começa a perceber que agora você vai focar a sua atenção no que vai te ajudar a construir e edificar a sua obra nesse planeta. Você começa a perceber que a partir de agora você vai focar a sua atenção no que te ajuda a construir e edificar a sua obra nesse planeta. Então você respira fundo, com todo o sentimento de capacidade e poder pessoal ativado em você. E você agora vai começar a perceber que você vai focar toda a sua atenção, todo o seu foco, do que você vê, do que você ouve, em tudo que vai te ajudar a construir e edificar a sua obra nesse planeta. E começa a vir um sentimento muito gostoso de satisfação, de realização, de vitória, de felicidade. E você vai permitindo que esse sentimento tome conta de todo o seu ser, de todas as células do seu corpo, de toda a sua vida. É leve, tranquilo e permitido. E você veio para o mundo justamente para sentir esse sentimento. Você veio para o mundo justamente para compreender o tamanho do milagre que é a sua vida, o tamanho do milagre que é a sua existência, a sua possibilidade de crescimento e evolução. Você veio para esse mundo para aprender que viver na sua plena potência de execução, de exercer quem você é exatamente o seu normal. Você veio nesse mundo para aprender que construir uma vida magnífica, uma vida exuberante, uma vida completa, uma vida feliz, uma vida consciente, espiritualizada, gentil, justa, correta, é o seu caminho de evolução. E você gosta disso. E quanto mais você gosta disso, mais fácil fica para realizar. E quanto mais você realiza, mais você gosta disso. Então você gosta e realiza, gosta e realiza. E você começa a crescer e se tornar tão forte, tão forte, tão forte, que você começa a ser um exemplo para as pessoas à sua volta. E naturalmente as pessoas à sua volta também começam a se transformar. E você transforma a sua casa, você edifica o seu lar, você transforma o seu trabalho, você transforma as pessoas da sua convivência, as pessoas que você convive até quando você vai na padaria comprar um pão, quando você vai ao supermercado, quando você vai à ginástica, quando você vai num encontro social, num almoço de família, porque simplesmente você é. Você faz, você conquista, você se torna o seu resultado. Você se torna a melhor versão da sua identidade, do seu caráter e da sua vida, simplesmente porque você merece. E a partir de agora, você acessa a sua centelha de Deus no seu coração e permite que essa centelha se expanda em todo o seu ser. É leve, tranquilo e permitido. E você percebe o tamanho da força que essa centelha vai te trazendo, uma capacidade de realização que você usa em toda a sua vida física, mental, emocional, espiritual e material. Então você respira fundo e você vai trazendo a sua mente para o momento presente. Eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1. Vai trazendo toda essa força, esse poder, esses sentimentos positivos e possibilitadores que vão se reforçando todos os dias quando você abrir os olhos ao acordar. E 2, vai sentindo no seu coração e você vai percebendo
que todos esses sentimentos e pensamentos positivos e possibilitadores vão se reforçar todos os dias quando você abrir os olhos ao acordar. E 3, vai mexendo os braços, as pernas e vai abrindo os olhos. E todos esses sentimentos positivos e possibilitadores vão se reforçar todos os dias quando você abrir os olhos ao acordar. E agora, abrindo os olhos, com um lindo sorriso, para viver uma nova vida, para viver um novo ano, para viver um novo eu sou. Vamos retornando para o momento presente. Me contem como vocês estão. Me contem como vocês estão, tá? Como foi para vocês. Quem estiver assistindo no gravado, deixa o seu comentário contando como é que foi. Vocês estão bem? Sentiram-se bem? Gostaram da live de hoje? A gente vai ter live então amanhã e na quinta, tá, gente? Veja quem puder vir no vivo, programe-se. Vai ser muito legal. Me contem como é que foi para vocês. Eu vou ler aqui nossa leitura de hoje, abrindo portas interiores. Deixa os comentários de vocês, eu quero saber. Hoje dia 12. Hoje 12/12, gente, tem um portal energético super bacana. Fico muito feliz que vocês vierem aqui comigo para nós elevarmos a nossa consciência juntos, né? E aproveitem essa energia positiva, otimista, para fazer planos de acreditar, né? Carol, foi muito amoroso. Eugênio, muito bom, gratidão. A Michelle, que maravilha, gratidão. Gratidão, gente. Vou ler aqui só a nossa mensagem do dia para a gente finalizar. Lembrando, quem tiver interesse, que eu faço atendimento individual e faço também as mentorias. Quem quiser um acompanhamento aí nesse processo, no projeto do ano que vem. Mensagem de hoje. Observe quantas horas por dia um bom pianista tem que treinar antes de ser capaz de realizar um concerto excelente. E entenda por que você tem que se dedicar constantemente para conseguir viver esta vida espiritual corretamente. Você não precisa se esforçar além dos limites, mas precisa estar sempre alerta e consciente, especialmente no começo. Como o pianista que treina vezes e vezes seguidas o mesmo trecho para alcançar a perfeição, você terá que repetir muitas vezes o mesmo caminho, as mesmas lições, até que elas façam parte de você, né? Então, novamente, desistentes nunca vencem, vencedores nunca desistem. E você se torna, percebe? Até que elas façam parte de você, você se torna o seu sonho, você se torna a sua realização. E não possam mais ser separadas de você, porque estão incorporadas. É o nível de maestria que a gente fala nos processos de aprendizagem da programação neurolinguística. Percebe como está tudo conectado? Mas lembre-se, ninguém pode viver esta vida por você. Ninguém pode praticar por você. Só você mesmo pode fazê-lo. Por que não começar agora? Então é isso. Todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de fazer algo novo, buscar o novo. Permita-se principalmente, gente, despertar, assim, resgatar, sabe? Sonhos antigos, objetivos antigos. Claro, tendo clareza do quanto eles podem efetivamente te levar aí o seu destino da felicidade, que são os seus objetivos e metas. Mas também pergunte-se, né? Quais são os principais objetivos e metas da sua vida? Como que você pode construir, né, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais calma? E permita-se trilhar o processo. Permita-se olhar com carinho, com coragem para suas dores e feridas. É muito importante para trazer um novo significado, né? Eu até falei aqui no começo da live, acho que vocês não estavam, né? Eu novamente entrei aqui nessa parte que eu estava revisando a live anterior, né? Olha o tamanho do problema, olha eu aqui. Quando a gente tem que se tornar maior do que o problema. Então, permita-se fazer essa caminhada de você achar que o problema é tão grande, mas na verdade quem é grande é você. Então, quando a gente acha que o problema é maior que a gente está se diminuindo, ó. Você está se diminuindo. Mas quando você começa a crescer, você começa a perceber que você é maior, né? Como que um problema vai ser maior que a gente se a vida é justamente uma jornada de autodescobrimento, de desenvolvimento? Isso vem através da superação.
E os desafios vêm para trazer a gente isso. Muitas vezes é doloroso, é cansativo, mas quanto mais a gente nega esse processo, a gente viu hoje sobre a questão dos ciclos da vida, quanto mais a gente nega esse processo, mais doloroso vai ser, né? Porque é como se a gente fosse acumulando as buscas, né? Então você vai acumulando, eu tenho que aprender 10 coisas, né, nessa vida. Eu não vou aprender aquilo, também não vou aprender aquilo. Aí chega no final da vida, eu tenho 10 coisas pra aprender, porque eu não aprendi nada. Se a gente for se permitindo trilhar o caminho do aprendizado, né? Então, tudo que a gente vem trabalhando nas lives é justamente isso, né? A gente primeiro ter a consciência, né? A consciência de que é possível, sim, porque é o caminho natural, é o caminho que a gente veio para cá, é a consciência do nosso merecimento, a consciência da nossa potência, da nossa capacidade realmente de se sobrepor, né? O que é o se sobrepor? Tô cansado. Vai cansado mesmo. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Tô inseguro. Vai inseguro mesmo. Ontem eu vi mais ou menos uma história que era o pássaro na árvore com medo de cair do galho da árvore. E a mamãe pássaro fala para ele assim: meu filho, a sua confiança não pode estar na segurança do galho da árvore, mas sim nas suas asas e na sua capacidade de voar. É isso. A sua confiança não pode estar na segurança do galho da árvore, que inclusive está fora de você. Tem que estar nas suas asas, na sua capacidade de reconhecê-las, de percebê-las, de expandi-las e de utilizá-las em seu benefício, em benefício do seu crescimento, das pessoas que você ama e do mundo. Graças a Deus. A Carol: Ivete, minhas manhãs estão iluminadas com sua companhia. Muito obrigada. Gratidão, Carol. Muita gratidão. Fico muito feliz de você estar junto. As minhas manhãs também estão iluminadas, começando aqui com vocês, viu, gente? Amanhã tem mais, 5h56. Aguardo vocês aqui, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.